Opa, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos começar uma série nova aqui no canal. Eu vou discutir com vocês este livro, famoso aqui no cenário do canal. U2 by U2, para quem não sabe, é a autobiografia do U2 escrita por eles próprios com a coordenação do Neil McCormick. Esse livro ele foi publicado em 2005 e infelizmente ele não tem a versão em português, mas eu vou deixar aqui na descrição uma versão feita pelos fãs, feita pelo pessoal do Ultraviolet, um dos fã-clubes do U2, que eles traduziram e disponibilizaram o livro inteiro em PDF, tá? A série vai funcionar mais ou menos assim. Em cada vídeo eu vou discutir um dos capítulos com vocês, o capítulo inteiro, basicamente. Eu não vou lê-lo, né? Talvez alguns trechos. Eu vou discutir sobre esse capítulo, vamos conversar um pouquinho sobre o contexto em geral. E por último, eu vou ler os comentários de vocês sobre o vídeo anterior, tá? Para ser uma espécie de discussão sobre o livro. Nesse vídeo, né, que é o primeiro, obviamente não vai ter essa leitura de comentários, mas nos próximos sim. Hoje nós vamos falar sobre o prólogo e o primeiro capítulo, o Stories for Boys. Uma das coisas mais interessantes nesse livro é que ele é todo feito em forma de diálogo. Cada parágrafo é escrito por um deles e eles meio que debatem as próprias questões do livro. Tipo, um pouco fala, aí o outro comenta, aí o outro acrescenta alguma coisa, aí o anterior volta, é bem interessante. E em alguns trechos tem algumas frases do Paul McGuinness, né, que era o empresário deles na época. No capítulo do prólogo, cada um deles fala basicamente como é que é a sensação deles e a impressão deles de estar no U2. Eles fazem meio que um aparado, assim, meio que um resumão, assim. É cerca de uma página para cada um deles. Bono, ele começa ressaltando especialmente que a espiritualidade ela é uma base essencial para o U2 e para a vida dele, não só profissional como também pessoal. Ele inclusive compara os bastidores dos shows, os bastidores das gravações, como os bastidores de uma luta, não de um show em si. Porque ele diz que a dedicação deles, que a cobrança deles, que a expectativa deles é muito grande, que eles sabem a responsabilidade e o poder assim que eles têm sobre os fãs, o que os fãs esperam deles, e que eles estão sempre se cobrando muito para sempre fazer o melhor. Então que são momentos sempre de muita tensão, assim, porque eles estão sempre levando tudo muito a sério. A gente sabe disso, né? Mas que eles meio que sofrem assim com isso, mas é um sofrimento bom. Já o The Edge, ele diz que uma das coisas que ele mais gosta no U2 e nessa experiência toda é justamente a quantidade de possibilidades que ele consegue explorar sendo guitarrista, a quantidade de sons que ele consegue construir, manipular e como isso consegue acrescentar ainda mais nas composições e criações do U2. A gente sabe que normalmente quando um trabalho do U2 atrasa é culpa do The Edge, né? É culpa dele ficar mixando e revisando as coisas 200 vezes, tipo, meio perfeccionista, assim, tipo, na verdade ele gosta muito de explorar todas as possibilidades, que é ótimo que ele explore, só que a gente fica ansioso com isso. Eu achei muito legal que tem uma hora que ele diz assim, não éramos capazes de tocar as músicas de outros artistas, então tivemos que criar as nossas. Essa deficiência musical ainda nos ronda. O U2 sempre teve muitas referências, assim, nós vamos passar por elas ao longo de todo o livro, né? Tanto as referências deles no início, como as referências deles até hoje. E uma coisa interessante é que o U2 nunca nega essas referências, essa quantidade de referências que eles têm. Mas eles abraçam isso com respeito e com humildade de saber que eles, sim, aprendem com muita gente e que eles são ainda assim capazes de criar as coisas deles, mas que eles sempre precisam aprender com outras pessoas. Isso é incrível, mesmo com tudo que eles já conquistaram, eles ainda se colocam no papel de alunos, assim, de aprendizes. O The Edge ainda diz que ele e o Bono, eles funcionam muito pelo fato de que eles são muito diferentes, então que essa diferença dos dois, o fato de que os dois querem sempre ir para lados diferentes, isso meio que complementa os dois. Ele ainda acrescenta que o Adam traz uma parte mais sensível, mais humana para essas criações, e que o Larry é a parte mais racional, e que puxa eles mais pro chão, assim, mais pra realidade. Até aí ninguém tá surpreso. O Adam, ele agradece e valoriza muito a participação que o U2 tem na vida dele. Ele inclusive diz que não sabe o que seria dele se não fosse o U2, que o U2 meio que salvou, meio que trouxe um sentido, assim, pra vida dele. E ele fala uma coisa do Bono que eu achei muito divertida, que é, abre aspas, afirmar que o Bono é apenas um aglomerado de contradições não é muito justo. Ele é bastante inteligente e competente como estrategista, com uma lógica inflexível, mas não sabe nem cozinhar um ovo. Tipo, não faz mal, acho que ele nem está interessado em aprender. E realmente, né, ele é aquele cara que a gente, como fã, já vê que ele quer mandar em tudo, mas ao mesmo tempo tem horas que ele fala umas coisas tudo erradas. Inclusive, a gente que é fã sabe que não dá pra confiar nas coisas que ele diz, né? Porque ele diz muita coisa que depois a banda nem faz, ou nem é isso, ele sai falando coisas que ele nem sabe, tadinho. E por último, o Larry, ele reconhece que ele é sim a parte mais racional, a parte mais pé no chão da banda, mas que ele gosta muito disso. Ele diz que
Ele gosta, o que ele mais gosta na banda, em estar numa banda, é a parte das criações, é a parte das apresentações, mas que ele fica meio quando as pessoas, tipo, tratam eles como mitos, como ídolos, porque ele acha que o que eles fazem é, tipo, uma coisa normal. Antes de nós entrarmos no primeiro capítulo, né, o Stories for Boys, eu quero lembrar vocês que o canal Red Behavior tem uma loja na Vandal. A Vandal, para quem não sabe, é uma plataforma de livre criação que você consegue cadastrar suas estampas lá e você pode comprá-las e imprimi-las na camiseta e recebê-las em casa na cor branca ou cinza. A loja Red Behavior tem várias estampas de vários artistas, mas também tem algumas muito legais do YouTube. E eu vou deixar o link aqui na descrição, que volta e meia eles estão com algumas promoções, inclusive falo quando tem algum código especial lá no meu Instagram. Eu não sei quando é que você vai assistir esse vídeo, então eu não posso passar um código do momento, porque pode ser que não valha mais. Mas não deixe de conferir, porque tem estampas bem legais lá. Essa aqui que eu estou usando, ela não é de lá, porque essa eu comprei no show. Perdão. Fechado o outdoor do vídeo, vamos entrar no primeiro capítulo do YouTube by YouTube, Stories for Boys, que é o capítulo que fala justamente sobre o que cada um deles estava fazendo antes de entrar para esse projeto que foi o YouTube inicialmente, né? Porque ninguém sabia que ia chegar onde chegou. É um capítulo que fala mais ou menos como é que foi a infância e a adolescência de cada um deles, contado por eles. É bem interessante. Obviamente, eu vou ter que resumir aqui, porque senão vai ficar uma contação de história meio chata, mas eu vou passar para os principais pontos. Começando pelo Adam, que nasceu no interior da Inglaterra e com cerca de 5 ou 6 anos se mudou para a Irlanda. No começo ele detestou, achou frio, deprê, justamente porque ele tinha morado no Quênia antes disso e tinha achado divertido, quente. Quando ele cresceu, ele foi para um internato e era muito difícil ele ter algum contato com música, já que era proibido. Eles não podiam nem ouvir rádio, apenas podiam escutar algumas músicas clássicas ou meio que escolhidas pela instituição. Por isso, um dos seus principais passatempos e alegrias era quando um colega dele conseguia tocar um violão ou eles podiam ter algum contato. É somente com 13 anos que ele se muda desse internato e tem acesso a fitas de um amigo do The Who, do Grateful Dead, um pouco de Beatles, e é nessa sequência que ele compra um violão usado e começa a praticar. Ele e esse amigo decidem montar uma banda. Ele ganha um baixo sem nem saber tocar, começa a arranhar e tentar aprender um pouquinho sozinho, e é mais ou menos nessa época que ele é transferido para a escola Mount Temple. Mount Temple School, para quem não sabe, né, é uma escola na Irlanda que foi a responsável por unir os quatro, né? Foi lá que eles se conheceram, foi lá que o Larry colocou o anúncio, mas eu não vou adiantar as coisas. Enfim, é só para vocês guardarem esse nome da escola. Uma coisa muito interessante no livro é que eles falam muito da forma como a gente sabe que eles são. Como assim, dudes? Assim, o Larry, por exemplo, quando ele vai contar qualquer coisa, ele vai direto ao ponto. Ele fala, foi desse jeito, eu achei isso e aquilo. O Bono viaja, tipo, puxa para um lado filosófico, faz reflexões, não sei o quê. Já o The Edge, ele é mais divertido, assim, ele fala as coisas com... Ele sempre coloca algumas coisas engraçadas no meio. E o Adam também, ele é mais reflexivo, é mais querido, assim. É muito interessante ver a diferença dos quatro escrevendo as inspirações dele sobre o mesmo fato. Tô falando isso porque o Bono, ele já começa o capítulo dele, da origem dele, falando que pra pessoa sentir felicidade sendo rockstar é porque alguma coisa não deve estar boa na cabeça dele, deve estar faltando. E ele acha que ele tem muitas coisas faltando. E aí ele fala muito naquele sentimento de God-shaped hole, né, que é aquilo que a gente já falou em Mofo algumas vezes, que é um buraco em formato de Deus, que é mais ou menos aquele sentimento de vazio que algumas pessoas, ou todas, podem ter, que é aquela alguma coisa que pode estar faltando. Ele fala muito disso em várias músicas, aí nós vamos ver a presença desse vazio da figura materna que o Bono tem, e isso é muito visível nas músicas deles até hoje. Já vou chegar nesse ponto. O Bono sempre foi uma criança muito hiperativa e os familiares, inclusive, o apelidaram de anticristo. O trecho do Bono, ele é bastante descritivo, contando detalhes do seu bairro, da rua Cedarwood Road em que ele cresceu, o pai dele, né, o famoso Bob Wilson, e o fato dele ser muito sério, mas que gostava muito de música. O primeiro contato que o Bono teve com a música foi através de um piano que a avó dele tinha, mas o pai dele meio que não incentivava isso, achava que não ia levar adiante, nem nada. Mas, além disso, ele sempre gostou de praticar e sempre teve acesso a David Bowie, Jimi Hendrix, etc. Quando tem 14 anos que as coisas dele mudam radicalmente, assim. É naquele episódio bem trágico da vida dele que acontece mais ou menos o seguinte. Os avós deles fazem uma festa de aniversário de casamento, aí o avô dele bebe bastante, todo mundo bebe bastante, normal, e ele vai dormir e vem a falecer durante o sono. Na manhã seguinte, acontece aquelas cerimônias de sepultamento, aquele clima de tristeza, e durante o sepultamento do avô dele, a mãe do Bono sente-se mal
e vem a falecer. Acho que uns 2 dias depois disso, acho que ela tem uma hemorragia cerebral. Então, assim, ele perde o avô e a mãe na mesma semana, do nada. E aquilo ali classifica a vida do Bono como literalmente o momento que ele deixa de ser criança, de ser adolescente e passa a ser um adulto. E a gente sente esse sentimento, a gente sente esse sentimento presente em quase todas as músicas do Bono, que ele fala sobre a família, que ele fala sobre a mãe. Inclusive, ele fala que ele tem muito poucas lembranças dela, que o pai dele quase não fala nada sobre ela. Então ele tem algumas lembranças bem pontuais, assim, por mais que ela não tenha falecido com ele tão pequeno, alguma coisa meio que apagou isso da memória dele. Inclusive, uma das músicas que mais fala sobre a mãe dele é Lemon, justamente porque foi um vídeo que ele achou da mãe dele com a roupa limão e que isso acabou sendo uma grande lembrança dele. Mas eu tô avançando na história, desculpa. Ele encerra o capítulo dele falando que no ano de 76 seria o ano que mudaria a vida dele para sempre. Primeiro porque ele entra no YouTube e também porque quando ele conhece a Alison, né, ele começa a namorar com ela, que é a esposa dele até hoje. É muito importante que vocês deixem os comentários de vocês aqui nesse vídeo, não só sobre a série em si, mas também sobre esses capítulos, para que a gente possa discutir nos próximos vídeos e nos próximos capítulos dessa série e desse livro. Também não esqueça de deixar o seu like, porque fazer um vídeo desse dá bastante trabalho. Agora vamos falar do The Edge. David Evans nasceu em Londres, mas se mudou para a Irlanda quando ainda era um bebê. É muito divertida a parte dele, pois ele comenta que ele era um bebê lindo e depois acabou virando uma criança feia, um pré-adolescente estranho, e isso foi deixando cada vez ele mais tímido. Seu primeiro contato com a música foi com apenas 7 anos, quando ele ganhou uma pequena guitarra. O irmão dele, Dick Evans, que aliás vai aparecer mais tarde na história, estava sempre tocando e com isso o David, o The Edge, acabou aprendendo com ele. É engraçado assim que o The Edge, inclusive, ele comenta que ele já conhecia o Adam, assim, de vista, mas que eles nunca chegaram a ser amigos nem próximos. Ele volta a ter contato com ele quando os dois entram na Mount Temple School. Inclusive, ele diz que nessa época, logo que ele tinha entrado para essa escola, ele até tinha contato com o Bono, eles até eram assim, tipo, trocavam uma ideia, mas que ele achava o Bono metido e que não tocava nada. Inclusive, que ele ficava pensando assim, tipo, putz, eu toco muito mais do que ele e eu não me acho tanto, sabe? E eu não sou tão popular como ele, como assim? A parte final desse capítulo de Stories for Boys é o depoimento do Larry. Larry começou a tocar bateria com 9 anos e seguiu tocando pelos próximos anos, mas sempre se sentiu um pouco desmotivado por precisar aprender a teoria e não só a prática. Os pais dele sempre incentivaram, inclusive fizeram gosto para que ele entrasse em uma banda chamada Post Office Workers Band. Mas era uma banda de adultos e ele era um menino de 15 anos, acabou ficando um pouco deslocado. Quando ele começa a estudar na Mount Temple School, é o pai dele que dá a ideia para que ele coloque um anúncio para formar uma banda com outros jovens da escola. Motivado a criar uma banda agora com o pessoal mais jovem, ele coloca esse anúncio na escola e aí 4 pessoas interessadas aparecem. O Paul Hilson, né, que é o Bono. O Larry inclusive fala que as pessoas falavam para ele que ele tinha que chamar o Paul, que ele era descolado, que ele sabia tocar e tudo mais. Aí o The Edge, né, que é o David Evans, e o irmão dele, o Dick, os dois se candidatam. Os dois tocavam guitarra, os dois inventavam, estavam sempre juntos, e os dois se candidatam, e também o Adam para tocar baixo. E assim, em 25 de setembro de 1976, que na cozinha do Larry surgia o que primeiro seria um esboço do que seria o U2, um quinteto. No próximo vídeo, no próximo capítulo, nós saberemos quais são os rumos que tomam este quinteto, quais são as tretas que eles enfrentam no começo, quais são os nomes que essa banda tem e mais ou menos como é que a coisa se desenrola até que eles virem um quarteto e por que isso acontece. Não perca nos próximos capítulos dessa série. Se tiver gostado desse vídeo, não esquece de clicar no gostei e recomendar para os seus amigos que gostam de YouTube, que gostariam de saber da história do livro, mas tem preguiça de ler. E não esquece de se inscrever aqui no canal se gostar dos assuntos, tá? Tchau!